Olá, camaradas, bem-vindos ao Plebcast. Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio de 2022. Eu espero que o ano novo de vocês esteja sendo bom, tenha sido bom, e espero que esse ano seja repleto de glórias para nós, certo? Peço desculpas por não ter postado nada de um fim de ano, mas sabe como é, né? As coisas acontecem que não deram certo. E eu acabei adiando o episódio para segunda semana de janeiro, certo? E aqui estou. Hoje a gente vai falar de um assunto polêmico, extremamente polêmico, certo? Mas calma. Eu não tô aqui pra xingar, eu não vou fazer que nem o Nietzsche fez em Anticristo. Ou qualquer outra pessoa que faça crítica a qualquer outra coisa que na maioria das vezes perde a razão e começa a xingar. Eu não faço isso, beleza? Eu tô aqui hoje pra gente debater Deus, o homem, o bem e o mal, beleza? Então vocês percebem que a discussão vai ser extremamente profunda, mas nem tanto. Porque aí quando eu começar a falar, vocês vão entender que a situação não é tão difícil, não é tão complicada assim. Na verdade, cara, sendo bem sincero, é bem simples de se entender. Mas eu quero que vocês venham de mente bem aberta, para que, bom, qualquer coisa vocês me mandem nos comentários do Spotify, nos comentários do YouTube, ou qualquer outros meios que vocês conseguem falar comigo. O que vocês acham, qual é a sua opinião, a opinião de vocês sobre isso, beleza? Então, vou lembrar pra vocês antes que é a minha singela opinião, né, que eu vou falar aqui, é o que eu acho. Eu demorei pra fazer o roteiro desse episódio, porque é algo que não é simplesmente você escrever um simples roteirinho e começar a falar, porque, né, é um assunto que envolve diversas crenças. Quando você vai falar de crença, vai falar de fé, vai falar sobre a humanidade em si, você exige um certo preparo muito bom, né, e pra isso a gente, né, tive que se preparar bastante, mas eu acho que ficou bem interessante. Beleza? Então bora começar. Eu dividi em 3 partes, beleza? Pra ficar mais fácil da gente entender. E quando começar cada parte, vocês vão ouvir eu falando que começou a parte 1, a parte 2 ou a parte 3 pra ficar bem organizado, beleza? Esse episódio eu acho que ele vai ficar um pouco mais comprido que o habitual. Se ele passar de 15 minutos, talvez eu peço perdão pra vocês, mas é que, bom, eu não quero fazer algo rápido, eu quero fazer algo que eu consiga falar o que eu acho de uma maneira fácil e que vocês entendam o que eu esteja falando, certo? Que eu não fale rápido, que eu não fale de forma que fique muito atazanado pra vocês e vocês no final não entendam nada, beleza? Então, bora lá pro episódio. Vamos começar então, cara. A gente vai falar do bem e do mal. Esse episódio ele vai sair em volta do bem e do mal, principalmente do mal, mas no início a gente vai falar do bem e do mal, né? Como um todo. O que é algo bom e algo mal pra você, certo? Cara, todo mundo sabe que a noção de bem e mal é algo relativo, ou seja, você define o que é bom, você define o que é mal. Não existe um consenso geral, ou seja, o bem é isso, o mal é aquilo. Existe, claro, está na lei que é mal matar, é bom você fazer doações e tal, mas a lei foi escrita por homens e, tipo, foram outros homens, outras pessoas que, com base nas suas próprias convicções, escreveram essas leis. Portanto, não tira o fato de que o bem e o mal é relativo, beleza? Então, para começar, como eu sempre faço, eu entrei no Google e digitei o que é bom, certo? Eu digitei bom e apareceu no dicionário. Então, eu vou ler para vocês o que é algo bom. É aquilo ideal, o equilíbrio para o progresso individual ou coletivo. Então a gente percebe que o bom não é simplesmente individual, certo? Existe o bom individual, que a gente faz o bom individual, mas existe o bom coletivo, que faz bem para a sociedade como um todo. Então a gente percebe que o bom é algo bom para mim e algo bom para a sociedade, beleza? E algo mal? Bom, algo mal, no dicionário ele deu uma definição simplista, mas eu acho que define bem o que é algo mal. É aquilo que é moralmente condenável, certo? Então, o que pra você é moralmente condenável, certo? O que é moralmente condenável? O que é moral pra você? A moral, né? Quais são as leis que regem a nossa vida, as nossas concepções acerca do mundo, o que a gente acha certo ou errado, certo? Então, o que é algo moralmente condenável pra você? Isso é o mal, certo? Pra mim, eu acho que roubar é algo ruim. Então, é moralmente condenável pra mim, logo isso é mal, certo? Então a gente tem, cara, que nem eu disse no começo, é algo extremamente volátil, assim, se você for lá na Alemanha, se você for no Tibete, na China, no Japão, na Austrália, você vai encontrar as pessoas que vão ter concepções de bem e mal completamente diferentes das suas. Isso vai com base na sociedade em que elas vivem, com base da religião que elas seguem, ou não, né, porque o ateu também tem as suas próprias convicções,
com base da família, com base do círculo de amigos, com base da instituição de ensino que ele estudou, com base da forma que ele vê a vida, da forma como viveu a vida, entre outras coisas, certo? É por isso que é muito bom a gente ver, principalmente se você for ver, se for pegar uma pessoa mais idosa, por exemplo, meu avô tem 86 anos, certo? E eu for perguntar pra ele o que é algo bom e algo mal, tudo que ele vai falar vai girar em torno da religião. Praticamente tudo vai girar em torno da religião, porque a religião é algo muito forte pra ele, certo? Se eu for pegar uma pessoa mais jovem, que nasceu, sei lá, no final dos anos 90 e início dos anos 2000, como é o meu caso, você vai ver que a religião não é algo mais centrado. É óbvio, para algumas pessoas sim, certo? Mas você vai ver que um número maior de pessoas coloca a religião como um outro plano. O bem e o mal torna-se algo mais racional, certo? Como se pode dizer, algo mais científico, certo? Tratado como algo mais humano, não simplesmente como algo divino, uma luta entre o diabo e Deus, por exemplo. Então a grande questão desse episódio, pessoal, é quais são os objetivos dessas concepções, certo? Quais são os objetivos da gente definir o que é bom e o que é mal, certo? E como a nossa vida se molda a partir disso, ou seja, como a nossa vida, ela acontece em volta do que é algo bom e algo mal. E você vai ver que isso se encaixa em praticamente todas as coisas que você tem como convicção na sua vida. Mas a gente tá falando aqui principalmente do bem e do mal, certo? E a gente vai falar mais do mal, porque eu acho que é algo que, bom, eu acho que o mal ele é mais volátil do que o bem, mas isso eu vou deixar mais pra frente pra gente falar, lá na parte 3, tá bom? Então, a concepção desse episódio. O objetivo desse episódio é a gente entender os objetivos dessas concepções e como a nossa vida se molda a partir disso. Então, bora lá pra parte 1. Na parte 1, a gente vai falar da definição de bem e mal para o cristianismo. Aí se pergunta, por que a gente não vai falar sobre outras religiões também? Porque eu vivo num contexto cristão, certo? Então, eu não me vejo eu não me vejo como confortável, eu não me vejo no direito de falar sobre o que é o bom e o mal para o islamismo, sendo que eu não tenho muito contato com o islamismo, eu não tenho um estudo muito aprofundado sobre isso, então eu não me vejo no direito de poder falar sobre isso. Então a gente vai girar em torno do cristianismo. É claro, se você tem algo a adicionar sobre o budismo, sobre o hinduísmo, sobre o luciferianismo, sobre o próprio islamismo, você pode deixar aqui nos comentários que eu vou ler com muito prazer, beleza? Então vamos lá. Na nossa parte 1, nós vamos ver a concepção de bem e mal para o cristianismo, certo? Então eu vou ler uma das primeiras passagens da Bíblia, que é Gênesis 1,10. Beleza? Então vamos lá. Deus criou o mundo material, o reino mineral, vegetal e animal, os anjos do céu, e por meio da sua palavra, dito isso, a sua palavra é o Dabar, certo? Dabar é palavra, viu que tudo era bom, ou seja, Deus criou o mundo e viu que tudo era bom. Então foque no tudo era bom. A gente não vê o mal ainda. Tudo, simplesmente tudo no mundo até aquele momento era bom, certo? Em seguida, ele fez o ser humano para um lugar especial, pois ele sintetiza em si um mundo material e espiritual, uma vez que tenha a alma dada diretamente por Deus, certo? Então, Gênesis nos diz que o ser humano tem a alma dada diretamente por Deus, ou seja, nós somos a imagem e semelhança de Deus, certo? Ao contemplar o homem, feito à sua imagem e semelhança, que nem eu disse, o Senhor viu que tudo era muito bom, certo? Que nem eu disse ali em cima, tudo era bom, e aqui tudo era muito bom, então ressalta isso. Então a gente nota que até esse momento, tudo era bom. O mal não apareceu até o momento, certo? Você não percebe o mal, cadê o mal? Simplesmente o bom só existe. Só tá o bem existindo, o mal ainda não, certo? Na próxima passagem a gente tem que neste universo criado reina uma ordem e harmonia própria, certo? Uma ordem e uma harmonia própria, certo? Então a gente vê que não é Deus simplesmente não mexe os pauzinhos, ou seja, ele não influencia o universo do jeito que ele quer, ou seja, você vai vir pra cá, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, não. O mundo tem a sua própria vontade, tem a sua própria natureza, ou seja, as águas correm do jeito que elas correm, Deus não influencia o jeito que as águas correm, assim que Deus não influencia o que a gente come, por exemplo. A gente vai lá e come o que a gente quer, beleza? Então a gente tem o livre-arbítrio, a gente tem aqui a concepção de livre-arbítrio, como o mundo então tem uma ordem e harmonia própria, beleza? E aqui vem um ponto extremamente importante para a nossa reflexão, certo? Na próxima passagem a gente vai ter a diferença das criaturas irracionais, que nesse caso são os animais, são os animais tirando o ser humano, é que eles seguem as leis rigidamente impostas pela própria natureza, certo? Eles não têm consciência, ou seja, eles não têm moral nem ética. Os seres irracionais seguem apenas os seus instintos. Não estou falando que o ser humano não tem instinto, obviamente tem. Mas nós temos moral e ética, nós temos consciência de que somos seres vivos, ou seja, nós pensamos, temos consciência da nossa vida,
temos consciência que nós vivemos e morremos, certo? O animal não. Ele segue o instinto, ele é racional, segue apenas as leis da natureza, certo? E aqui vem um ponto muito importante. As criaturas racionais têm a liberdade de escolha e por isso podem optar pelo bem ou contra ele, praticando o mal. Então a gente vê aqui que é a primeira citação do que é o mal. Mas você vê que não é uma ação em si, ou seja, a escritura não dá pra gente que uma ação em si é mal. Ela nos diz que é a falta do bem, certo? Então o mal é a falta do bem, certo? Deus em si não criou o mal, certo? Deus não criou o mal, certo? O mal, ele é a ausência do bem de Deus, certo? E quando a gente diz que nós temos o livre-arbítrio, nós podemos optar por não fazer o bem, que foi o que Deus colocou na Terra. Deu as opções e nos deu a oportunidade de fazermos o bem. A partir do momento que nós não escolhemos fazer o bem, nós não fazemos o bem, nós fazemos o mal, certo? Então, o mal não é uma ação em si, é aquilo que vai contra o bem, vai contra a vontade de Deus. Deus não criou o mal, porque é simplesmente a ausência do bem. Isso se baseia muito na reflexão do Santo Agostinho, que a gente vai ver na parte 2, mas pra gente ver que, bom, simplesmente Deus não criou o mal. O mal, ele surge a partir da falta do bem, certo? Obviamente, pessoal, eu tô baseando aqui no que eu li, no que eu interpretei. Você pode ter uma concepção completamente diferente disso, beleza? E não tem problema nenhum. E eu quero muito que você compartilhe comigo qual a sua concepção, o que você acha sobre isso, por favor, beleza? Então, por favor, não se desespere se você não concordou com algo que eu digo, porque é assim que funciona, cara. Então, pode vir aqui, colocar o que você acha, que eu vou ficar muito feliz em ler. Para exemplificar um pouco o que eu acabei de dizer, eu peguei uma passagem do livro Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, de São Luís Maria Grignion de Montfort, onde ele diz que Deus promoveu apenas uma inimizade, a de Maria e seus filhos contra o diabo e seus filhos. Então preste muita atenção no que eu vou dizer agora. A humildade da Virgem vai contra o orgulho do diabo. Temos que o pecado, então, é a representação do mal que foi introduzido ao mundo a partir do diabo, certo? Aí você pensa, se Deus não criou o mal, então ele criou o diabo. E o diabo colocou o mal na terra, logo Deus criou o mal. Certo, mas a gente tem que lembrar que o diabo é um anjo caído. O anjo, ele não nasceu mal. Ele tomou a escolha dele. E o orgulho, né? E assim ele se tornou mal, certo? E aqui uma discussão que eu vou entrar lá na parte 3, que eu acho que aqui é uma parte que eu discordo, que é a humildade contra o orgulho, certo? Eu não vou deixar pra entrar isso mais pra frente, mas a gente tem que... A igreja prega que você sendo humilde, você derrotará o orgulho. O orgulho é algo ruim, é visto como algo ruim, e a humildade é visto como algo bom. É algo que a gente vai debater mais pra frente, certo? Pois então, a gente viu que o conceito de mal foi introduzido no reino de Deus a partir do demônio, a partir do diabo, como todos sabem, com a maçã do Éden lá, quando ele convence a Eva a comer o fruto proibido, certo? Mas como isso aconteceu? Na nossa parte 1.1, nós vamos entender como o diabo surgiu. Porque foi a partir do diabo. A gente está falando aqui, óbvio, de uma relação de fé. Eu não estou tratando de um fato histórico. A gente vai entrar nos fatos históricos mais pra frente. Lembre-se que eu estou comentando primeiro a visão religiosa, depois a gente vai entrar numa visão mais científica. Vamos entender primeiro como o mal surgiu a partir do diabo. Ou seja, como ocorreu a revolta de Lúcifer no céu. Então bora lá. Nós temos então que Lúcifer era um dos mais belos anjos criados por Deus, certo? Era um dos mais belos anjos. E qual foi o pecado de Lúcifer? O pecado de Lúcifer foi justamente o orgulho. Ele queria construir o seu trono no mesmo pedal, no mesmo pé de que Deus, certo? E Lúcifer convenceu cerca de 1/3 dos anjos a apoiá-lo, ou seja, numa revolta, ou seja, ele não concordava com o fato de Deus ser o único todo-poderoso. E que então ele pensava que ele podia também ser, ele se via como igual a Deus, ou até melhor. Então ele convenceu 1/3 dos anjos a se revoltarem contra o próprio sistema, certo? Então a gente tem que Lúcifer comandou os rebeldes, enquanto o arcanjo Miguel defendia a ordem vigente. É algo muito interessante é que no escudo do arcanjo Miguel ele carregava uma frase, quem é igual a Deus? Ou seja, quem é igual a Deus? Você é igual a Deus? Ele falou isso diretamente a Lúcifer, questionando ele, tipo, quem é igual a Deus? Ninguém é igual a Deus na visão dele, certo? Então a gente tem que, bom, como todos sabem,
Lúcifer e seus revoltosos perderam, certo? E nessa derrota eles foram condenados a passar a eternidade no inferno, e assim Lúcifer se tornou o diabo, certo? E como vingança, Lúcifer se transformou em serpente e convenceu Eva a provar o fruto proibido, e assim surge o mal. Com Lúcifer, Lúcifer criou o mal, ou seja, foi a partir dele que surgiu o mal quando ele foi contra o bem. Ele teve a liberdade de ir contra o bem e resolveu questionar a ordem vigente de Deus, certo? Essa, meus amigos, foi a visão religiosa. Eu não concordo com muita coisa que eu acabei de citar para vocês, porque eu tenho as minhas próprias visões, eu interpreto as coisas que eu leio à minha maneira. Mas eu passei o que está escrito nas escrituras e como a igreja interpreta a origem do mal e como, bom, o que é o diabo, o que é Deus, o reino de Deus, o que é isso, certo? Vamos agora para algo mais científico. Vamos entrar no meu ramo, certo? Na história. A gente falou de teologia, é óbvio. A Bíblia é sim um livro histórico, mas a gente vai entrar aqui agora de cabeça na história. Vamos para a parte 1.2. A origem do inferno e de Lúcifer. Então venham comigo. Vamos lá. Então a gente sabe que o submundo é algo muito mais antigo do que a Bíblia. E sua origem data, né? Ou seja, o submundo não surgiu com a Bíblia. Isso acho que todo mundo sabe, né? O submundo é algo muito mais antigo do que a própria Bíblia e muito mais antigo do que o próprio cristianismo, certo? E como surgiu essa ideia de submundo? Bom, o submundo ele surgiu dada a necessidade de se ter um mundo para os mortos. Ou seja, se hoje em dia a gente se questiona, né? Pô, pra onde a gente vai quando a gente morre? As pessoas de 3, 4 mil anos atrás tinham as mesmas necessidades, pensavam as mesmas coisas. E veio daí a necessidade de se criar um mundo para os mortos, ter um conforto. Quando a gente morrer, a gente vai para o mundo dos mortos. Nota muito importante aqui, o mundo dos mortos não é necessariamente o inferno, certo? Ou seja, para os gregos, o mundo dos mortos não é um inferno, não é um lugar de dor e sofrimento como é dito no inferno, certo? Então não tenha como se o mundo dos mortos fosse o inferno, certo? São coisas diferentes. Mas como surgiu a ideia de inferno moderna, ou seja, a noção que o inferno é um lugar de dor e sofrimento para onde as pessoas pecadoras vão? Foram os fariseus que criaram essa interpretação, né? Eles interpretaram a Torá e o Velho Testamento de acordo com a ideia deles, né? Os fariseus no início do século II e no início do século I a.C. E assim eles sedimentaram a ideia de que o submundo seria um lugar de dor e sofrimento. Ou seja, eles uniram, né, a camada de que o que os gregos antigos usavam, que os romanos também se apropriaram, de que o submundo seria algo onde os mortos iriam depois da vida, iriam descansar depois da vida. Porque, pense comigo, o Olimpo é algo inalcançável para os seres terrenos, certo? Para os seres normais. O Olimpo, não, ou seja, você, por mais bem que você fizesse na sua vida, você nunca chegaria ao Olimpo, certo? Você iria para o Hades. Então, foram os fariseus que interpretaram a Torá e o Velho Testamento e assim sedimentaram a ideia de um submundo ser um lugar de dor e sofrimento. Surge assim a ideia de inferno, certo? Um lugar onde as pessoas pecadoras vão. Logo depois surgiram os cristãos, que se apropriaram da ideia e a partir do Novo Testamento o inferno é moldado. Ou seja, se você pegar o Novo Testamento para ler, você vai ver que tem muitas menções ao inferno. E se você for acompanhando uma linha cronológica, é como se o inferno fosse se moldando, como se ele fosse criando a própria história, como se ele fosse se construindo, fosse criando a ideia verdadeiramente que a gente tem hoje. E é óbvio, a igreja, a partir dos séculos, foi moldando a própria ideia também, a partir das interpretações que tinham a partir da Bíblia. Mas se você pegar propriamente a Bíblia, você vai ver que ela mesma vai definindo a construção do inferno. Mas tá, a gente falou do inferno, falou do submundo, lugar dos mortos, mas e o Lúcifer? De onde veio o Lúcifer? Bom, vamos lá, parte 1.3. Lúcifer, meus amigos, foi baseado no Hades. Em Hades, Deus do submundo, Senhor dos submundos. Para os gregos, né, como todo mundo sabe, o reino dos submundos era governado por Hades, né, o Senhor do submundo. Lúcifer é inspirado em Hades. Só que, como a gente foi ver, no século 1, 2, 3 a.C., não havia uma definição de como seria a forma de Lúcifer, como seria a forma do diabo. Foi a partir do século XII que a igreja começou a desenhar o que seria a imagem de Lúcifer que a gente conhece hoje. E a partir disso, ela também desenhou o que seriam seus capangas. Então a gente vê que o diabo em si, o Lúcifer em si, não é um único demônio. Existem vários outros. Existe uma cadeia, uma cadeia de poder no inferno. Então a gente vê que
a igreja, a partir do século XII, foi moldando, né? Foi moldando o que seria o Senhor do Inferno. E como eu dito, né? Como eu disse ali antes, Lúcifer e o diabo foram baseados em Hades e sua história. Ou seja, eles pegaram Hades, meus amigos, antes que a gente entre numa confusão, Hades para os gregos não é o diabo, certo? O Hades não é uma pessoa má. Se você for ver, Hades é a pessoa mais gente boa da mitologia grega. Zeus, né, como tu não sabe, é um filho da puta. Todo mundo na mitologia grega, todos os deuses fazem merda. O Hades é o que menos faz. O Hades é o mais gente fina, certo? Então o Hades não é uma pessoa má, não, uma pessoa, né? Não era uma entidade má, certo? Mas então os cristãos se apropriaram da imagem do Hades e transformaram ele como se fosse algo má, e assim surgiu o diabo, certo? Pois bem, e a forma que a gente conhece? Pô, como todo mundo sabe, é cultura popular, né? Que o diabo seria algo, uma entidade chifruda, vermelha, rabos, casco de cavalo, certo? De onde veio isso? Então, a forma de chifres com rabos longos foi inspirada em antigos medos de contos pagãos. Ou seja, a igreja ela pegou contos pagãos e ficou, pô, faz sentido aqueles contos, foi interessante. E se apropriaram disso e formaram a imagem do diabo como conhecemos hoje. Então, na nossa parte 1.4, a gente tem que o inferno e a noção do bem e mal surge da interpretação dos humanos das escrituras antigas, certo? Ou do que a igreja interpretou das escrituras antigas, ou que o indivíduo interpretou das escrituras antigas. Mas aí que tá o pulo do gato. As escrituras antigas também foram escritas por humanos, certo? Não foi Deus que escreveu a Bíblia, não foi Deus que escreveu a Torá. Foram outras pessoas, foram pessoas que escreveram. E a partir das suas convicções, colocaram as ideias no livro, certo? Então a gente vê que a culpa do mal, então, não é de Deus, é o homem. Porque foi o homem que escreveu na Bíblia, foi um homem, não foi Deus que escreveu a Bíblia, foi um homem que escreveu a Bíblia, e foram os apóstolos também que contribuíram com a construção da Bíblia, que escreveram as suas concepções, certo? E assim surge a nossa ideia de mal, e como eu disse, a culpa pelo mal, então, não é de Deus, mas sim do homem. Na parte 2, certo, a gente vai falar sobre a visão de dois filósofos. Eu pensei em pegar mais filósofos, mas ficaria muito complicado, porque existem várias divergências, mas a gente vai falar de Santo Agostinho e Kant, certo? Kant é meu filósofo favorito, caso vocês queiram saber. Kant é uma pessoa que eu gosto muito de ler o que ele escreveu, gosto muito de ler o que ele escreveu, né, ao longo do tempo. É o meu filósofo favorito, assim como eu gosto muito do Santo Agostinho também, que é um grande filósofo e merece muito destaque, porque, sim, a filosofia dele é muito importante para a gente entender os fenômenos do mundo. Mas vamos lá, vamos entender a visão desses dois filósofos acerca do que é o bom e o que é o mal, ou o que é o mal para eles. Vamos ver. Primeiramente, vamos falar de Santo Agostinho, certo? O que é o mal para Santo Agostinho? Santo Agostinho vai falar o que eu falei ali atrás. O mal, ele não tem realidade metafísica, não é como o bem, certo? O bem a gente tem, essa ação é bondosa, ela vem do coração, certo? Santo Agostinho nos diz que o mal não é mais do que a ausência do bem, ou seja, a ausência do bem é o mal, ou seja, você tem o bem em um lugar, certo? Você tem um quadrado e lá dentro tem o bem. Se você tirar o bem de dentro desse quadrado, vai sobrar o mal. Surge o mal a partir da ausência do bem, certo? Então o mal, ele não é algo criado, ele não é algo físico. O mal, ele vem do próprio ser humano, vem do próprio homem. Ou seja, o bem, ele vem de Deus. Isso, o bem, para Santo Agostinho, ele vem de Deus. O mal não, o mal ele vem obrigatoriamente do homem, certo? Mas tem algo que a gente precisa lembrar também. Uma ação, né, que o Santo Agostinho que vai nos dizer... O Santo Agostinho diz que uma ação só se torna má quando o desejo e o corpo são colocados à frente da fé. Aí vem aquele velho ditado de que o corpo, né, e o corpo e os desejos humanos não podem ser colocados à frente da fé de Deus, à frente do amor de Deus, certo? Então ele vai dizer que o mal ele só surge a partir que quando você coloca os seus desejos e o seu corpo à frente da sua fé, certo? Então, só é mal quando é levado pelas paixões, ou seja, a paixão é algo carnal, certo? Então, essa visão de que, né, a gente precisa suprimir, né, nossos sentimentos e viver da fé, certo? Então, o Santo Agostinho diz que só é mal quando é levado pelas paixões. E aí entra um ponto muito interessante. Aí você pensa, pô, e se um juiz condenar uma pessoa, por exemplo, né, aqui no Brasil não tem pena de morte, mas vamos pegar em alguns estados dos Estados Unidos que tem. Lá o cara, por exemplo, assassinou uma pessoa, foi condenado, foi levado a julgamento e o juiz condenou ele à morte.
O juiz está sendo mal por condená-lo ele à morte, para condenar essa pessoa à morte? Para o Santo Agostinho, o juiz não está fazendo maldade, né? Então, quando o juiz condena alguém à morte, ele não está sendo maldoso, ele não está usando o mal, porque ele não colocou a sua paixão, ele não colocou os próprios sentimentos à frente disso. Então, condenar alguém à morte não é maldade, ou seja, a não ser que você esteja fazendo isso, ou seja, quando você envolve os seus próprios sentimentos à frente disso. Não é o caso que você tem aqui quando um juiz condena alguém à morte a partir do que a outra pessoa fez, certo? É óbvio, minha gente, isso aqui envolve muitas discussões, é algo que dá pra debater muito. Mas a gente tem que lembrar, o Santo Agostinho morreu em 400 e bolinha, né, século V depois de Cristo, então há muito tempo atrás. Mas é óbvio, a gente tem que debater isso. Eu não concordo com essa ideia, tipo, com muitas das coisas que ele fala, mas eu concordo com a parte de que o mal não surge de Deus, que é o homem que surge do mal. E na parte 3 a gente vai entrar diretamente nisso, certo? Mas que nem eu disse, se você discorda disso, coloque nos comentários, por favor, eu quero muito saber a sua opinião e o que você pensa, beleza? Então a gente vê que pro Santo Agostinho, o mal é nada mais e nada menos que a ausência do bem. E o Kant? O que ele vai achar? O que é o mal pro Kant? Vamos ver. O que Kant acha do mal? Kant ele vai entrar na questão do mal radical, ou seja, nós nascemos e temos predisposição ao mal, ou seja, nós não somos mal por natureza, mas nós temos predisposição ao mal, assim como nós temos predisposição ao bem, ou seja, a gente não nasce bem, não nasce bom nem mal, nós temos predisposição ao bom e ao mal, certo? Mas, para sedimentar melhor essa ideia, o que o Kant ele vai falar? O Kant ele vai girar muito em cima do conceito de liberdade da vontade. Ou seja, se a gente for pegar, por exemplo, o maior vilão, suponhamos, pegue Hitler, por exemplo. Pro Kant, ele não possui uma vontade má, mas sim a falta de uma vontade livre, uma vez que está dominado por suas inclinações. Você não deve ter entendido nada, né? Porque é realmente complicado. Eu, quando li isso pela primeira vez, não entendi. Aí eu tive que procurar. Mas não é algo complicado, certo? A gente sabe que a nossa sociedade tem um código ético-moral, certo? Existem coisas que a nossa sociedade condena como sendo bom ou sendo ruim, certo? O Kant, ele condena a falta da liberdade das pessoas expressarem o que elas acham. Então, ele diz que o mal vai surgir a partir da falta da liberdade, a falta da vontade livre das pessoas, certo? A partir do momento que elas são influenciadas não por elas mesmas, mas a partir da sociedade, certo? Por isso, né, para ele o mal moral, né, que é também, eu tenho o mal radical, que eu acabei de comentar, o mal moral, que é praticamente a mesma coisa, é a falta da educação, é a falta da emancipação do homem no quesito da educação, porque o Kant diz que nós precisamos sair da minoridade, ou seja, nós dependemos dos professores, dos juízes, dos políticos, para aprendermos o que é bom, o que é mal, o que é o certo e o que é o errado. Para ele, a gente precisa aprender por nós mesmos, sair da nossa minoridade e atingirmos a maioridade. Precisamos de nós, mais de nós, para atingir a nossa maioridade e assim chegarmos à nossa liberdade da vontade. Kant também nos diz que a moral é Deus impresso no coração do homem e a fé, ela é a razão. A escritura é um meio didático. Então, como assim? A Bíblia é um meio didático, você aprende a partir da Bíblia, mas você não vai compreender o mundo a partir da Bíblia. É a partir da sua fé que você vai criar a sua razão. É a partir da sua fé que você vai se libertar. Deus imprimiu a moral dele no seu coração, mas é a partir da sua fé que você vai se libertar. Ou seja, a partir de você, que nem eu comentei, a partir da sua liberdade da vontade, que você vai compreender o que é bom para você e o que é mal para você. Então, para o Kant, muitos problemas da humanidade poderiam ser evitados se as pessoas tivessem mais liberdade da vontade. A gente terminou a parte 2 aqui e eu sei que a gente tá com quase meia hora de episódio, mas a gente vai entrar agora no último capítulo, na nossa parte 3, que é a minha visão. Ou seja, a partir daqui é a minha opinião, não que ali em cima, na parte 1 e 2, eu não tenha colocado a minha opinião. Mas aqui eu vou entrar de cabeça na minha opinião e o que eu acho, eu vou passar pra vocês o que eu acho. Então, pega a visão, meus queridos, vamos lá. Parte 3, a minha visão. Vamos lá, o que eu acho? Pra mim, Deus não criou o mal, certo? Que nem eu disse, eu concordo com a parte que Santo Agostinho diz que o mal é a ausência do bem. Eu concordo com isso.
Eu concordo também que Deus não criou o mal, certo? Porque o mal, ele surge a partir das próprias escolhas humanas. O humano, o homem, ele decide não fazer as coisas boas. Ele decide ir para o mal. Então, vem a partir da noção do homem. O mal nasce a partir do homem. Nasce a partir do homem. O homem nasce com o mal. O mal nasce com o homem, certo? O homem, ele não nasce mal, certo? Mas o mal nasce a partir do homem, certo? Que nem eu disse, fomos nós que interpretamos as escrituras e escrevemos elas a partir do nosso jeito. Não foi Deus que escreveu a Bíblia, não foi Deus que escreveu a Torá, não foi Alá que escreveu o Alcorão. Então a gente tem que foram os próprios humanos que escreveram isso. Então, nós, a partir das nossas próprias convicções, escrevemos no que nós achamos certos nos livros sagrados. E nós também interpretamos o que esses outros humanos escreveram nos livros sagrados, certo? Então a gente tem que as ideias contidas, né, vêm da mente dos próprios homens, não vem de Deus. Aí você pode me dizer, mas Deus pode ter influenciado eles? Pode, sim, com certeza. Mas a gente sabe que Deus nos deu o livre-arbítrio. Deus não entra no corpo de uma pessoa e força ele a escrever o que ele quer. O homem, ele interpreta, ele acha aquilo certo, ele vai escrever o que ele acha certo, certo? Por mais que ele possa ser influenciado por Deus, ele não é obrigado a fazer aquilo. A partir da própria concepção dele, o que o apóstolo Paulo quisesse escrever na Bíblia, ele podia escrever a partir da concepção dele, certo? E a partir dessa concepção, a gente interpreta as próprias convicções dele, entende? Então a gente tem, cara, que a gente atribui o bom, o bem e o mal, o pecado, a graça, de acordo com as nossas próprias convicções. Pois eu tenho aqui um questionamento. Faz sentido você ser contra o aborto e a favor da pena de morte, certo? Faz sentido pregar amar o outro como a ti mesmo e se destilar de preconceito em suas falas? Então, o que é o bom para Deus, certo? Eu tenho certeza que o preconceito e o ódio não é bom para Deus. Mas você vê que a gente atribui isso a Deus. A gente fala, pô, o homossexualismo, né, a homossexualidade é algo ruim. Isso Deus não vê com bons olhos. Por quê? Sendo que... Por quê? Porque você está dizendo isso. Quem é você para dizer isso? Que nem o arcanjo Miguel diz, quem é igual a Deus? Você está julgando, você está se pondo no pé de Deus. Então Deus nos diz para amarmos os outros como a ti mesmo. Então, por que você destila preconceito como se estivesse certo, como se Deus quisesse isso, certo? A gente tem que é falado que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, mas perceba, cara, a gente dita diversas coisas como sendo certo ou errado, né? Nunca chegaremos à perfeição de Deus. Pois por que continuar a julgar a escolha alheia do seu próximo se a gente não tem esse direito, certo? A gente não tem esse direito. Perceba, eu não tô falando pra gente relevar crime, tá? Eu não tô falando pra gente relevar crime. Mas eu tô falando partes das emoções pessoais de cada um, por que você se envolve nisso, certo? Uma decisão própria da pessoa que vem ao natural da pessoa, ou seja, ela nasce com aquilo, porque a gente incentiva elas a reprimirem aquele sentimento. Nós precisamos soltar nossos sentimentos. Nós não precisamos reprimi-los. Porque a gente precisa viver, certo? A gente foi criado nesse mundo pra viver, certo? E que sentido faz viver no planeta Terra se a gente não vai viver como a gente quer? Se a gente não vai viver como nós mesmos, certo? Como nós mesmos, certo? Porque se a gente for pensar, a opinião do outro não importa, cara. A opinião do outro não importa. E o que o outro acha, você vai pro inferno por achar isso, você vai pro inferno por aquilo, você tá errado nisso, mas não é bem assim, cara, perceba, você acha isso. Você interpretou a Bíblia, sei lá, qualquer livro sagrado que você acha certo, à sua maneira. Porque você é um homem, você não é perfeito, né? Você é um ser humano, você não é perfeito. Então, obviamente que o seu julga, suas convicções não vão ser perfeitas. Então, é óbvio. Isso tá certo? É a sua convicção. Pra você tá certo, né? Mas que eu digo, que direito você tem de julgar os outros? Nenhum, tá? Então, algo que me deixa extremamente irritado, né? É que a gente atribui esse ódio gratuito, a gente atribui esse julgo alheio, a gente atribui
a banalização, né, da vida, a banalização do viver, né, porque a gente tem que o outro ele tem que seguir estritamente as leis que a gente tem. Mano, não, tá? Não. A gente tem que fazer o que a gente acha certo, a gente tem que, né, seguir o nosso coração. Amor, que nem o Kant diz, a moral de Deus está em nosso coração. A moral de Deus é o que nós nos sentimos bem, certo? Deus está feliz do jeito que nós nos sentimos bem, certo? Assim como a gente tem que pensar, cara, e que nem eu tava dizendo, eu não tô falando que é pra gente passar pano pra criminoso, tá? Antes que interpretem isso de maneira errada, eu não tô falando pra gente passar pano pra criminoso. Eu tô falando que a gente tem que entender que as pessoas querem ser elas mesmas. E eu tenho certeza, cara, que a pessoa que ela destila esse ódio gratuito, ela tá cega por aquilo porque ela não entende, ela acha que Deus é um ser perverso, é um ser mesquinho, é um ser que que quer ser simplesmente, né, que suas leis sejam simplesmente levadas à risca, como ele não escreveu as próprias leis, né? Como eu disse, foram os homens que escreveram a Bíblia, foram os homens que escreveram a Torá, foram os homens que escreveram o Alcorão. Nós interpretamos as ideias de outros homens, não as ideias de Deus, certo? Então, cara, quando a gente entra, os humanos foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Pode ser. Mas a gente está atribuindo Deus a ódio, a preconceito. A gente está atribuindo Deus a morte. A gente está atribuindo a Deus a homofobia, a xenofobia. Você percebe? A descaso científico. Então a gente vê que a gente está moldando Deus à nossa imagem e semelhança. Atualmente, e não só atualmente, como ao longo dos séculos, Deus é moldado à imagem e semelhança dos homens. A partir da imperfeição dos homens, nós atribuímos as nossas imperfeições a Deus. Então não somos nós que somos a imagem e semelhança de Deus. Deus é a imagem e semelhança do homem, entende? Nós atribuímos as nossas imperfeições a Deus. Por isso eu penso, cara, Deus com certeza tem perguntas a nós, tem perguntas à sua criação, né? Como a perfeição de suas ideias viraram a verdadeira definição do mal, certo? Como a perfeição das ideias de Deus viraram o mal da humanidade. Esse é o questionamento do episódio de hoje. Eu agradeço muito a companhia de vocês ao longo desses 40 minutos. Foi muito legal gravar esse episódio. Eu sei que é um tema polêmico e, como eu disse, cara, se você discorda, é seu direito, né? Siga o seu coração. Mas, por favor, se você for escrever, for digitar o que você acha, cara, não faça que nem... não seja que nem um ogro, né? E comece a xingar, ou faça... Não, seja tranquilo, eu ficarei muito feliz em ler a sua opinião, beleza? Então, muito obrigado por ouvirem o Plebcast de hoje, o nosso 9º episódio. Agradeço a presença de cada um. Aqui eu fiquei muito feliz que o nosso último episódio, né, a análise do livro As Tarefas Revolucionárias da Juventude, teve um engajamento alto. A gente chegou a 12 visualizações e eu fiquei tipo, uau, caraca, é um crescimento bom, então eu estou muito feliz com isso. E eu prometo pra vocês que esse ano vamos ter certa consistência de episódios. Eu não prometo que semana assim vai ter episódio. Não vai ser uma ordem definida, um cronograma definido, mas podem esperar que vão ter episódios bem interessantes durante esse ano. Beleza? Muito obrigado a todos que compareceram. Eu sou um singelo estudante de história. Eu quero me tornar um professor, passar o conhecimento, e o que eu tento fazer aqui é que vocês reflitam um pouquinho e que vocês entendam o que se passa na minha cabeça. Beleza? Muito obrigado a todos que compareceram aqui hoje, que ouviram o Plebcast até o final. Esperem o próximo episódio e até logo, camarada. Um beijo na alma.